ao 26, onde a gente vamos falar Jesus, o pão da vida, para os que crêem. A palavra do Senhor é bem clara, que aquele que querer chegar ao Pai tem que vir ao Filho. E a palavra do Senhor nos diz assim nessa noite: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrará com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberiade, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fizeste tu, para que o vejamos e creamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu meditando nessa palavra e vendo a circunstância da vida, eu vendo nos nossos dias atuais, onde pessoas têm reclamado para mim, onde pessoas têm desabafado comigo, falando que saiu da presença do Senhor. E a gente pergunta: mas por que você saiu da presença do Senhor? Eu saí da igreja por causa do meu pastor, eu saí da igreja por causa da minha liderança, eu saí da igreja por causa do irmão, eu saí da igreja por causa de A, B ou C ou D. Mas eu quero falar para você nessa noite, meu querido ouvinte, Jesus aqui conversando com essa multidão, Jesus aqui, ele se encontrava aonde Jesus estava sendo seguido por uma grande multidão. Eu falo para você através dessa palavra: se você vir para a presença do Senhor e você vir olhando para o seu irmão, você nunca vai permanecer na presença do Senhor. Porque se você vir para a presença do Senhor olhando para o irmão, você vai se frustrar e sair da presença do Senhor. Porque o seu irmão que está caminhando com você, ele é falho que nem você. Porque o seu irmão que está vivendo, está congregando, está caminhando com você, ele também é homem, ele é falho como você é falho. Muitas vezes a gente olhamos a circunstância da vida
sede, mas a multidão estava indo atrás de Jesus, não pela pessoa que Jesus era, mas aquela multidão estava indo atrás de Jesus, porque Jesus estava matando a sua fome, porque Jesus estava matando aquilo que eles estavam sentindo, aquela fome, e eles procuravam por Jesus. Mas Jesus, ele conhece a intenção do coração do homem. Aonde aqui é a palavra do Senhor, no versículo 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrará com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido a sós. Então esses discípulos, eles estavam ali, mas a multidão olhou procurando cadê Jesus. Porque eles olhou procurando cadê Jesus. Porque a palavra do Senhor nos fala que Jesus estava multiplicando o pão. Porque Jesus estava curando a enfermidade daquela multidão. A multidão tem corrido atrás de Jesus por aquilo que Jesus tem proporcionado. Mas como a irmã falou aqui, que ela está passando por um momento difícil, nesse momento não é todos que querem seguir a Jesus. Porque quando o chicote começa a estralar, todo mundo pergunta: cadê Deus, cadê Jesus? Porque as pessoas pensam que seguir a Jesus não é passar por luta, não é passar por dificuldade, não é passar por enfermidade. Mas eu quero falar para você, meu querido, viver em Jesus Cristo não quer dizer que você não vai ter mais dificuldade, que você não vai ter mais enfermidade, que você não vai passar mais por luta. Quando a gente vem para Jesus, aí que a luta começa. Porque quando nós vem para Jesus, nós temos que lutar contra as nossas vontades. Quando a gente vem para Jesus, a gente não pode fazer mais a vontade da carne, nós não pode fazer mais o que o mundo está fazendo, mas nós temos que lutar, nós temos que prosseguir atrás de Jesus, não pelo que Ele tem proporcionado, mas pelo Deus que Ele tem sido na nossa vida, mas pelo Deus que Ele tem resgatado a humanidade. Ele tem nos resgatado, Ele tem nos renovado. Então eu falo para você, meu querido, Jesus, Ele é o pão da vida. Glória a Deus, aleluia. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Não tem outro que possa te dar a vida eterna. A vida eterna está somente em Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Glória a Deus, te louvo. Mas aquela multidão, no versículo 24, 25, vendo pois a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Então ele estava procurando a Jesus, não por causa da salvação. Ele estava procurando Jesus não para que eles fossem libertos de dentro para fora, não para que eles viessem comer verdadeiramente o pão que é Jesus espiritualmente, mas eles queriam um pão que sustentasse a carne. Eles queriam um pão que sustentasse aquela carne e não que sustentasse o espírito. Em verdade, eles não estavam procurando por esse pão que nos limpa, que nos purifica, essa água da vida que nos limpa e nos purifica, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. A humanidade está procurando um pão que venha encher a sua barriga, que venha encher a sua carne, mas não está procurando um pão, aquele que vem por dentro limpando e pedindo para que você venha renunciar a esse mundo, para que você venha abrir mão desse mundo, que você venha abrir mão e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus é o pão, é a água da vida.
mas não para sustentar essa carne, mas para destruir essa carne. E aí viemos viver em espírito e em verdade, viemos viver uma vida em espírito e em verdade, que é em Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus Cristo está vindo buscar a igreja. Jesus Cristo está vindo, Jesus Cristo está voltando, e nós vamos continuar batendo nessa tecla, que sem o pão da vida, sem água da vida, sem adorar em espírito e em verdade, infelizmente você não receberá a sua salvação. Aleluia. O ser humano continua como aquela multidão, buscando algo que vai saciar o seu si, mas não destruir a sua alma por dentro, não chamar ao arrependimento. A palavra do Senhor nos mostra esses homens, aquela multidão, quando Jesus falou, aquela multidão abandonou a Jesus, aquela multidão virou as costas para Jesus. Aonde a palavra do Senhor, meu querido, a gente paramos para meditar na palavra do Senhor, que essa multidão, quando Jesus falou que Ele era o caminho, que havia de ter renúncia, aquela multidão virou as costas para Jesus. Mas aonde eu provo que aquela multidão só queria o pão, e não queria verdadeiramente o pão da vida. A palavra do Senhor em João 6, versículos 67 e 68. Então disse Jesus aos 12: querem vós também retirar-vos? Respondeu, pois, Simeão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Para onde iremos nós, se só o Senhor é o pão da vida, a salvação e a vida eterna? Glória a Deus. Aleluia. Então Pedro, ele entendeu verdadeiramente qual o significado do pão da vida. Pedro, ele viu, ele enxergou que Jesus era o pão da vida. Para onde irei eu, Senhor? Porque Jesus falou: queres sim você também? Jesus, ele não bajula ninguém. Jesus, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus, ele ensina, não tem como você seguir ao Senhor conforme a sua vontade, mas é conforme a vontade do Senhor. É verdade, Deus. E a palavra do Senhor, meu querido, eu quero falar para você nessa noite, que para você seguir a Jesus, Ele te convida, não é obrigado você a seguir a Jesus. A palavra nos fala em Mateus 11, versículo 28 ao 30, Jesus faz esse convite: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oh, glória. Aleluia. Então Jesus Cristo, ele faz esse convite: vinde a mim, todos vocês que se encontram cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, que vocês que carregam um fardo pesado, porque o meu é leve, o meu é suave, e eu vou te aliviar, eu vou aliviar a sua alma, eu vou te dar alívio, porque Jesus, ele veio para salvar, libertar, aliviar, e tirar todo o peso, tirar tudo aquilo que a humanidade tem nos oferecido. Eu falo para você, essa é a palavra nessa noite. Jesus Cristo está te chamando ao arrependimento. Não saia da presença de Jesus por causa do homem. Se você sair da presença de Jesus por causa do homem, você se converteu ao homem, você não se converteu a Cristo. Porque quem se converte a Cristo nunca vai se abalar por causa do homem. Quem se converte a Cristo vai viver piamente na palavra do Senhor.
Então, em nome de Jesus, receba essa palavra, que Jesus Cristo, Ele é o pão da vida, a água da vida, a salvação, Ele é a cura, Ele é quem liberta, Ele é quem renova. Jesus Cristo é a salvação para todo aquele que crê, não venha perecer, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Jesus Cristo, Ele é a vida eterna para todo aquele que crê, mas não pereça, venha ter a salvação em Cristo Jesus. Essa é a palavra, meu querido. E Jesus tem chamado ao arrependimento. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Esteja com todos. esteja com cada um nessa noite. Aleluia. Aonde quer que você esteja, eu falo para você: Cristo é a salvação da sua alma. Sem Ele não há salvação. Glórias a Deus. Amém, Jeová. Glória